Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e que envolve aí não só a moçada mais jovem, mas as pessoas um pouco mais velhas também têm se envolvido bastante neste contexto. Acompanhe comigo. Hoje nós vivemos a globalização, não existem mais fronteiras. Por conta disso, temos muitas possibilidades e muitas facilidades. Podemos conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, lugares e culturas diferentes. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa dominar ou conhecer um segundo idioma. E aí, como fazer para aprender uma nova língua? Qual língua deve ser aprendida nesse momento de globalização, nesse contexto em que nós vivemos? Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, receber aí algumas dicas, algumas orientações, está conosco hoje a professora Ariadne Costa. Tudo bom, Ariadne? Tudo bem, Bettina, como você está? Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. A Ariadne, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula e tem pós-graduação em Educação Infantil pela Unicamp. Mas não atua na área da pedagogia, né, Ariadne? Mudou um pouquinho o foco. Ainda mexo com a educação, sim, né? Sim. Mas agora de um outro lado, como um outro foco, como você falou. Hoje a Ariadne coordena o Instituto de Línguas do NASP Campus Engenheiro Coelho. Conta pra gente um pouquinho, Ariadne, Instituto de Línguas. O que significa, como é que funciona para o pessoal que está em casa nos acompanhando? O Instituto de Línguas foi criado aqui no NASP com a ideia, com o propósito de oportunizar aos alunos que estão nesse período de estudos da universidade ou até de ensino médio, a conhecerem e estudarem um outro idioma durante o período de faculdade. Então, é mais uma coisa que eles podem estar fazendo, aproveitando esse período de estudos de faculdade. E são quantos idiomas oferecidos pelo Instituto? Isso pode variar um pouco, porque basicamente a procura maior dos estudantes é o inglês, né? Todo mundo quer aprender inglês. Em segundo lugar, temos o francês e o espanhol. Que também tem bastante procura. Que também tem bastante procura, mas não se compara ainda com o inglês, né? Depois nós temos alemão, nós temos, em alguns momentos, já ensinamos chinês, já ensinamos japonês, já ensinamos árabe. Então vai depender um pouquinho da procura e do interesse dos alunos. E como encontrar esses professores qualificados para darem essas aulas? Olha, graças a Deus o NASP recebe muita gente de fora. Então a gente procura qualificar aqueles que vêm de outro país, que tem uma língua nativa, como o chinês, como o japonês, o árabe. A gente procura qualificar esses alunos, né, na verdade, que vêm aqui, para que nos ajudem com o idioma deles nativo. Então a gente faz um treinamento com eles, tá? Então a gente recebe realmente muita gente que fala um outro idioma nativo e que pode nos ajudar, no caso de alemão mesmo, né, de alguns idiomas, francês, espanhol. A gente procura usar sempre professores nativos. Isso é muito bacana, né? Você aprender com quem é nativo na língua tem um outro sabor, não tem? Tem um sabor diferente e tem também a questão da cultura que vem junto, né? Então, a pessoa que morou, que viveu, que a sua cultura é um pouco diferente, ela traz isso para a sala de aula no dia a dia também. Bacana isso. O NASP é uma escola no sistema de internato, né, que funciona aqui na cidade de Engenheiro Coelho, né, na região metropolitana de Campinas. E tem alunos aí, como a Ariadne acabou de falar pra gente, do mundo todo, né, além, é claro, de brasileiros. Então, além de oferecer para os brasileiros a oportunidade de estudar uma outra língua, um outro idioma, também existe um sistema de intercâmbio, né, Ariadne? Como é que funciona? Existe. Esse programa de intercâmbio surgiu em 2011, 2010, quando nós fizemos algumas visitas para fora do Brasil, intencionando mesmo conhecer e fazer parceria com outras escolas da nossa rede adventista. Nós temos uma rede adventista ampla no mundo todo e começamos então a buscar essas parcerias, que seria a oportunidade do nosso aluno não só aprender um outro idioma, mas conhecer e vivenciar uma outra cultura. E com isso nós começamos então a fazer essa opção que pode ser trimestral, semestral, anual ou até menor, de um mês, no período de férias, no 15 dias. Então nós temos várias opções conforme a necessidade e a oportunidade que o aluno tem, o tempo disponível que o estudante tem. Só para aluno do NASP? Ou quem de repente está de fora, que não estuda aqui, que não mora aqui, mas está assistindo o Concerto de Ideias agora e começa a pensar, puxa, eu gostaria tanto de fazer um intercâmbio, mas eu não estou no NASP. É possível?
É possível, tá? Nós, é claro, priorizamos o nosso Sim. aluno, né? Mas como nós temos vagas limitadas por essa parceria, cada escola oferece um número X de vagas para a nossa parceria. Então, a gente prioriza os alunos do NASP, mas é claro que isso é aberto para alunos do mundo todo, na verdade. Já mandamos alunos da América do Sul, então aqui da parte da América do Sul, já enviamos alunos via o NASP. Então, é possível. Você que está assistindo e que gostaria de ter essa experiência fora, fica bem aqui o convite para você. Entre em contato com o Instituto de Línguas pelo site, pelo endereço, como é que pode fazer esse contato? Você pode entrar pelo site do NASP ou você pode entrar pelo e-mail, você pode tentar um e-mail que é instituto.linguas@unasp.edu.br. Tem os telefones também do nosso escritório. Estão aparecendo todos aqui no vídeo. Ok. Enquanto você fala, o pessoal coloca pra gente. Ótimo. E o pessoal de casa já sabe, já pode ligar, já conversa contigo. Isso. Aí pode tirar as dúvidas, pode ver quais as possibilidades que nós temos. Nós temos alguns países diferentes, né? Sempre dentro da nossa rede. Isso é muito importante para a gente, porque a gente já conhece a estrutura, já conhece os princípios que são os mesmos. Então, isso nos deixa bem mais seguros de enviar um jovem para fora, que é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Seja por um mês, por 3 meses, um semestre, um ano, a responsabilidade sempre é muito grande, né? Então, essa tranquilidade que o NASP dá, por oferecer escolas que tenham a mesma estrutura, né, a mesma filosofia, dá uma tranquilidade bem maior para os pais, né? Com certeza. E essa é uma preocupação do NASP, né, Ariadne? Oportunizar novas línguas para que o aluno também possa depois se colocar no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Nós acreditamos que, como você já falou no começo, com a globalização, essa barreira que fica, que é a maior barreira, que seria a comunicação, ela pode ser diluída se você aprende um idioma, e principalmente no período escolar, né? Sim. Então, se o aluno está estudando, fazendo qualquer curso que seja de 4, 5 anos, em 4, 5 anos ele consegue se aperfeiçoar e muito em qualquer idioma que ele deseje realmente estudar. É uma boa oportunidade, né? É uma ótima oportunidade. Além do intercâmbio, além de uma segunda língua, tem também a possibilidade de fazer o high school dentro do NASP, né? O ensino médio americano. Então, o aluno termina a graduação, ou melhor, termina o colegial, o segundo grau, o ensino médio, né? Como a gente fala agora, e sai também com um certificado americano. É essa a possibilidade? Isso. Na verdade, a gente começou com a escola bilíngue. Então, a partir dos pequenininhos, né, nós temos essa opção, que é a escola integral. No período da manhã, eles têm aula em português. No período da tarde, eles teriam o projeto do bilíngue, seria todo em inglês. São desenvolvidos vários projetos interessantes. A partir daí, surgiu, então, o High School, a parceria com a Griggs, que é um programa da Andrews University, lá atualmente. E o aluno, durante o período de ensino médio, a partir do 9º ano do ensino fundamental, ele já pode começar a fazer os cursos que ele quer, as matérias necessárias para, ao final do ensino médio, receber também o certificado do High School americano. Que bacana. E também tem a possibilidade na graduação, né? Alguns cursos do NASP. Nós estamos trabalhando com isso, que é um sonho nosso, oferecer, na verdade, para todos os cursos de graduação, essa possibilidade de um diploma duplo, né, americano e brasileiro, ao final do curso. Estamos trabalhando para isso. Aguarda Já aí, isso vai acontecer. Já estamos trabalhando para isso. Perfeito. De repente o pessoal está nos acompanhando, Ariadne, acompanhando a nossa conversa e pensa assim, mas qual seria a vantagem de ter um certificado duplo, né, do ensino médio, em português e americano, e de repente uma graduação dupla também? Quais seriam as possibilidades, quais seriam as vantagens no mercado de trabalho? Existem vantagens? Sim, com certeza. A primeira vantagem é do idioma, que você vai estar aperfeiçoando bastante, não só a parte de fala, de comunicação oral, mas a parte escrita, né? Você, quando faz um estudo dentro de um idioma acadêmico, você melhora a sua parte acadêmica, né? Porque o seu inglês não seria só um inglês assim, vou aprender a falar inglês. Você está aprendendo vários conteúdos dentro do inglês, inseridos no inglês, né? Então, isso também já se torna uma vantagem enorme na parte escrita e de comunicação oral. E depois você abre o mercado de trabalho, né? Você abre uma possibilidade enorme para o mundo, né? Porque muitos países já aceitam esse certificado para que você possa ter outras oportunidades de fazer curso superior e tudo mais. Então, abre-se um leque bem maior de oportunidades na área profissional para você do futuro. A gente pode dizer que, de verdade, derrubam-se as fronteiras.
Exatamente. O profissional não tem mais limites. E são criadas pontes, né? Exato. Quando você está está desenvolvendo um outro idioma, está aprendendo outro idioma, está se comunicando num outro idioma, com certeza são criadas pontes. E quais seriam as principais dificuldades que uma pessoa que vai aprender uma segunda língua enfrenta? Tem aquelas básicas, né? Existem. Eu diria que a principal seria o interesse da pessoa. Quando a pessoa tem interesse, ela vai a fundo, ela busca, ela se esforça, ela se dedica e ela consegue. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, mas que cria uma barreira para o aprendizado de qualquer idioma, é a timidez. Porque para você falar, eu costumo falar para os alunos, você não pode ter vergonha. Tem que perder a vergonha. Tem que perder a vergonha para poder falar um outro idioma. Porque você não pode ter vergonha, e se eu falar errado, a pessoa vai me criticar. Não, você não pode. Você tem que falar errado, se for o caso, a pessoa vai te orientar, ou vai te corrigir, e daí em diante você não esquece nunca mais. Quando acontecem situações assim, até meio constrangedoras, você tem a certeza que você não vai esquecer nunca mais daquele aprendizado que você teve. Então seria isso, seria talvez falta de tempo, né? Porque a vida corrida do dia a dia, né? O nosso hoje. Então, encontrar um tempinho para estudar uma segunda língua. Encontrar um tempinho para se dedicar à segunda língua, né? É mais complicado. Eu acho que as barreiras principais seriam essas. Talvez falta de dinheiro, a pessoa pode falar, estudar um segundo idioma é caro. Mas existem algumas facilidades também, né? Existem cursos online, existe muita coisa aí que você pode estar se esforçando. E existe muita gente autodidata, né? Que busca sozinho e tal, mas é claro que se você tem um suporte, né, se torna um pouco mais fácil. Ok. A gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Só para a gente fechar esse assunto, a gente sabe, Ariadne, que a China vem dominando o mercado mundial. Então fica a dúvida, e aí? A gente continua investindo no inglês, tem que investir no mandarim? Como é que é? Qual a língua certa para a gente investir, para estudar, para aprender, para ganhar aí o mercado de trabalho? Eu continuo acreditando que é o inglês, né? Pela quantidade de pessoas falantes dos países que falam, que dominam essa língua. E eu já li muita coisa sobre os chineses dizendo que o chinês, o mandarim vai tomar o lugar, né, do inglês. Mas, na verdade, sempre quem fala isso são os orientais, são os asiáticos, né? Eu continuo acreditando que o investimento maior deve ser, no primeiro momento, o inglês. Se você já tem o inglês, aí você pode buscar um outro idioma, no caso o mandarim, por causa dos negócios e tudo mais. Mas os orientais, os asiáticos, se esforçam muito, fazem coisas até muito loucas para aprender o inglês, né? Eles fazem um investimento muito alto no país deles. Então, eu continuo acreditando que o inglês ainda é a língua assim, que a gente deveria buscar como primeira, como segunda língua, né, de aprendizado. Ok, fica a dica aí então da professora Ariadne Costa. Muito obrigada por ter participado conosco do Concerto de Ideias. Eu que agradeço pelo convite. E obrigada a você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já já a gente volta para continuar conversando sobre esse segundo idioma, aprender uma nova língua. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias e hoje estamos conversando a respeito da necessidade, da importância de estudar um segundo idioma. No primeiro bloco falamos a respeito das possibilidades de intercâmbio, fazer uma nova língua, conhecer novas culturas e agora a gente vai conversar com pessoas que estão vivendo essa realidade ou sonham em conhecer uma nova língua. Acompanhe. Daniel, você aprendeu um segundo idioma para fazer um trabalho missionário, né? Você aprendeu meio que sozinho. Como é que foi esse aprendizado? O segundo idioma que eu aprendi foi o espanhol. E eu aprendi esse idioma através de aulas que eu tinha na escola pública. Depois eu continuei tendo na escola adventista, mas principalmente porque eu pesquisava em casa. Porque eu lia muito. E eu sempre gostei do som do espanhol, achava uma língua muito bonita. Então eu decidi me dedicar a essa língua mais do que no inglês, porque na época eu preferia o espanhol do que o inglês. Hilary, no ano passado você foi para outro país, aprender outro idioma. Você pode contar um pouco como foi essa sua experiência, para onde você foi? Sim, no ano passado, em setembro, eu fui para a Califórnia, no colégio chamado La Sierra, que é um colégio adventista também, tem o mesmo sistema de internato. E eu passei 4 meses lá no intensivão de estudos, era de manhã e de tarde. A experiência é muito boa. Itália. Dentre todas as possibilidades, por que você escolheu esse país?
Eu escolhi a Itália porque eu faço arquitetura e urbanismo. E eu entendo que, como a Itália é o berço da arte, seria muito interessante ir até lá. E muitos arquitetos, quando eles estudam, desde 1800 e pouco, tinham um programa que eles iam até a Itália para eles poderem estudar, porque daí eles têm repertório para poder criar a arquitetura hoje em dia, né? E naquela época também. Você tocou num ponto interessante, que acabou agregando também para o seu curso, no caso, essa viagem. Mas que outros pontos, além do idioma, além da arquitetura que você citou, essa viagem mudou sua vida, digamos assim? Eu acho que foi muito interessante entender a cultura italiana porque ela tem muita influência na cultura brasileira, principalmente aqui em São Paulo. Então, acho que entendendo a cultura italiana, eu pude entender como é a minha própria cultura. Né? Entender aonde a cultura italiana fez diferença dentro da cultura brasileira, isso foi muito legal. Vi parte de mim no país. Além dessa parte de intercâmbio cultural, você foi exatamente para aprender inglês. Como que era o seu inglês antes de você ir para o intercâmbio e como que foi lá? Você enfrentou quais dificuldades? Bom, a gente tinha aulas, né, de manhã e de tarde. E quando eu cheguei lá, a gente faz um teste de nivelamento. Eu achei que eu era horrível em inglês, então eu cheguei com bastante medo mesmo. Só que eu acho que quando você está inserido na cultura e na língua, você percebe que você sabe muito mais do que você imaginava. A dificuldade maior mesmo foi que tinham mais outros 5 brasileiros lá com a gente e a gente acabava se conversando, acabava falando em português, só que o pessoal lá, eles ajudam bastante. Tipo, a gente fez amizade com o pessoal de lá e eles sempre falavam, olha, fala inglês, e a gente tentava falar inglês, só que logicamente tinha os momentos que a gente acabava falando português, porque é a nossa língua mãe, mas assim, pelo o fato de estudar de manhã e de tarde e estar inserido num colégio em que todo mundo fala inglês, a gente era obrigado, então isso é o ponto alto, assim, de estudar o inglês num local que tem as pessoas todas falando aquela língua. Mas você pode contar um pouquinho mais como foi sua experiência, alguma coisa que te marcou muito durante o tempo que você passou lá? Bom, durante o programa a gente tem muitas interações não só entre as pessoas que estão dentro do colégio, mas a gente faz saídas na cidade para conhecer um pouco mais do local que a gente está ali. Não só Riverside, que é a cidade do colégio, mas também Los Angeles, que é a cidade grande, né, mais próxima. E a gente fez uma viagem que me marcou muito, tanto pela experiência com o inglês, que a gente teve que praticar bastante, foi para o Grand Canyon e também pelo lugar, que foi maravilhoso. A gente passou um sábado inteiro lá, contemplando a natureza, falando inglês, falando com as pessoas e só conversando, assim, só praticando o inglês mesmo. Qual foi o seu maior desafio, a sua maior dificuldade na hora de aprender tanto o inglês quanto o italiano? Olha, a dificuldade do italiano, o italiano veio de forma mais natural. É um idioma mais próximo da gente. Uhum. Então, o italiano, o que eu tenho é italiano de rua mesmo. Aprendi na rua, no trabalho, e é o idioma aprendido no dia a dia. O inglês já foi mais didático mesmo. O inglês, para mim, já foi mais difícil. Uhum. Né? Já tinha um pouco de estudo daqui, que eu fiz alguns meses antes de ir. E depois, lá na Inglaterra, eu fiz umas aulas particulares com o professor inglês mesmo e tal. E mesmo assim, a dificuldade foi grande. É no dia a dia mesmo que eu peguei o inglês legal e coisa de 2 anos para estar falando, no meu caso. E depois que você foi para a missão, você ficou meio como o intérprete ali do pessoal, né? Essa foi a maior utilidade que você viu no segundo idioma? Foi nesse momento do trabalho missionário? Quando eu aprendi espanhol, eu senti necessidade muito grande de colocar em prática. Então, quando eu vim para o NASP, eu ajudava na escola sabatina em espanhol. Eu tive um amigo, um colega de quarto que era mexicano, então a gente conversava em espanhol. Teve um evento chamado All You Go aqui no NASP, então vieram muitas pessoas dos países da América do Sul. Então eu agi como intérprete já aqui no NASP. E como eu tinha o sonho de fazer missão, eu decidi então aceitar esse desafio de ir e praticar em um lugar onde todo mundo só falasse o espanhol como língua nativa. Então eu peguei e fui para o Peru e pensei, eu vou conseguir, vamos ver se eu sei realmente. Então eu fui e voltei sozinho para o Peru, passei 17 dias lá, ajudei passando a lição da escola sabatina, pregando e conversando com as pessoas através da Missão Caleb lá no Peru. E nessa vivência na cultura nativa ali da língua, né, você pôde perceber um aperfeiçoamento na prática do segundo idioma? Sim, é interessante que até hoje eles me perguntavam lá
na missão e o pessoal aqui do NASP, que é hispano, eles me perguntam como foi que eu aprendi espanhol. E eu nunca fiz curso, então foi sempre a minha busca em casa, aproveitamento das aulas, nas classes, que me fizeram saber o que eu sei hoje em dia. Você foi para lá e decidiu ficar, e você passou a trabalhar lá ou você foi estudar lá? Qual era o seu propósito na Itália depois que você decidiu ficar por lá? Então, na verdade eu já estava lá e forçadamente eu tinha que trabalhar. Tem um custo lá e tal. E foi acontecendo naturalmente. Fui pegando idioma, fiz alguns cursos da própria Igreja Católica lá na Itália, eles dão uns cursos grátis de italiano, Sim. né? E assim eu fui fazendo e emprego foi aparecendo fácil, de forma fácil, né? Entrei no ramo da construção e na Itália, que abrange a Europa inteira, na verdade, é um ramo bom da construção. E assim eu fui e naquela ideia já de tocar a vida por lá mesmo. Aí não tinha pensamento de voltar, na verdade. Era ficar por lá já. E depois da Itália, você foi para a Inglaterra. Por que você decidiu sair da Itália para ir para a Inglaterra? Então, a Inglaterra era um sonho antigo. A minha ideia era antes de Inglaterra, depois de Itália. Só que através da cidadania italiana, eu tinha que passar pela Itália. Então, assim, eu fiquei 2 anos na Itália e apareceu uma oportunidade de ir para a Inglaterra, de serviço, tudo, com os amigos. E aí eu fui e já deu casamento. Eu fui, já fiquei na Inglaterra e aí lá também a ideia já era a mesma, né? Era ficar por lá também depois. Era tocar adiante e ficar pela Inglaterra. Só especifica pra gente aonde exatamente você morou na Inglaterra e aonde exatamente na Itália, em qual cidade, quais estados? Então, na Inglaterra eu fiquei, litoral, a cidade chama Bournemouth, e é uma cidade litorânea, fica cerca de 300 quilômetros aí de Londres. Certo. Né? Morei em Londres também por algum tempo, só que foi pouco tempo, foi 3 meses em Londres, e depois já fui para Bournemouth. E na Itália, é sempre região de Roma mesmo. Eu morei numa cidade litorânea que chama Ostia, depois Atília, e sempre ali, região litoral de Roma, né? Aprilia e Ladispoli. São as cidades que eu morei na Itália. E depois que você voltou do intercâmbio, qual oportunidade você já teve? O inglês já foi útil para você aqui em alguma experiência no Brasil? Depois que eu voltei, não só pela parte de que as pessoas que estão à minha volta que também falam inglês, agora a gente consegue falar inglês normalmente, isso é muito legal. Eu tive uma oportunidade, quando eu estava lá, eu conheci umas pessoas que também já eram aqui do NASP, são ex-alunos, que estão agora trabalhando por lá. E eu agora estou fazendo um estágio numa agência de publicidade em Washington, que eu faço por aqui, porque é redes sociais, mídias. E isso, assim, me abriu uma porta gigante que eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo um estágio, um trabalho para uma agência de lá, e tudo isso por conta do inglês e por conta dessa experiência que eu tive nesses 6 meses, 4 meses que eu passei lá. E Daniel, depois de você ter passado por outro país, né, presenciado ali o país matriz da língua, aí você voltou para o Brasil e como é que você faz para manter a fluência no idioma hoje? O que eu faço para manter a fluência no espanhol é que eu tenho a minha Bíblia em espanhol. Então as minhas meditações durante os dias eu faço na minha Bíblia em espanhol. Eu procuro manter contato com os amigos que eu fiz na missão e aqui de vez em quando eu continuo ajudando na escola sabatina. Bom, nós sabemos que para não esquecer o idioma é preciso praticá-lo. Como você pretende fazer isso aqui no Brasil, já que o italiano talvez não seja uma língua que muitas pessoas falem aqui? Eu ouço muita música italiana, eu tenho alguns amigos da Itália que eu converso pelo telefone, eu tento pensar e escrever italiano muitas vezes para não perder o idioma. Então, assim, vira e mexe, eu estou pensando, até falando com Deus, às vezes eu converso em italiano, para não perder o pouco que eu aprendi. Não cheguei a ficar fluente, né? Mas aí o pouco que eu aprendi eu vou praticando. Bom, depois de 6 anos fora, você voltou para o Brasil e aí fica aquela questão, como você mantém a fluência nesses idiomas? Você costuma conversar com a sua família, com sua esposa que estava lá com você na Europa em outros idiomas ou, enfim, é só a lembrança mesmo de ter passado por lá? Então, a fluência realmente é mais difícil de manter, você perde bastante contato, então você chega aqui num país onde só fala português e tal. Só que a fluência em casa a gente mantém de forma legal,
conversando entre a gente, em inglês eu tenho, e hoje ajuda mais, que eu tenho uma filha de 4 anos hoje, e a gente fala inglês com ela gosta de falar inglês, fala inglês mais do que eu hoje, faço certamente, sem dúvida nenhuma, ela fala mais inglês que eu, então a gente mantém isso, programas de TV, a nossa vida hoje dentro de casa é resumida ao idioma inglês. E a gente vai ficando por aqui com o Concerto de Ideias de hoje. A gente volta na próxima semana. Gostou do programa? Quer assistir de novo? Quer ver outros programas que nós já apresentamos aqui no Concerto? Então acesse as nossas redes sociais. Tem tudo lá pra você. Um beijo muito carinhoso. Até a próxima semana.